Irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero comentar os parágrafos da mensagem, os ungidos dos últimos dias, baseado em Mateus capítulo 24, a respeito dessa hora enganosa que nós estamos vivendo, aonde Satanás tem estabelecido o seu Éden, o Éden satânico, pregou o profeta. E ele disse que Satanás é o Deus dessa era maligna e ele cegou os entendimentos das pessoas com seu evangelho científico, seu evangelho progressista e de interpretação da palavra. Veja, Satanás não disse para Eva que Deus não existia. Veja, ele foi e aplicou de uma forma errada as escrituras, interpretando mal para Eva, dizendo que se ela se alimentasse da árvore da ciência, ela não morreria. Veja, mas ela morreu porque Deus está obrigado por sua palavra. E veja, ele tem vindo aqui no tempo no fim, veja, ele tem se apoderado da verdade da palavra, porém ele a tem interpretado a verdade da palavra quando Deus disse que nenhuma profecia é de particular interpretação. Ou seja, nenhum de nós tem direito de interpretar a palavra, mas a verdadeira igreja viveria de fé na palavra. E cada verdadeiro eleito conhece sua posição, sabe quem é, sabe o que Deus fez de cada um de nós, como eleitos, predestinados, chamados por Deus desde antes da fundação do mundo, e que não seria possível enganar um eleito, porque um eleito, ele é a palavra para o dia. Desde que você entenda isso, você pode armar seu coração através da fé, daquilo que Deus disse que você é e do que a Bíblia disse que você é. Veja, de acordo com a profecia, cada um de nós estava nele desde antes da fundação do mundo. De acordo com Gênesis 1:11, cada semente produzirá de acordo com a palavra e de acordo com a Bíblia. Veja, a prova final que Deus permitiria que sua igreja fosse testada seria para ver se ela ficaria com a palavra de Deus ou não. Esse é o grande teste. Então Deus tem trazido uma era enganosa, ou tem permitido uma era enganosa, uma era de falsos cristos, falsos profetas, que fariam tão grandes sinais e maravilhas, que enganariam, se possível, o eleito. Porque eles podem se apropriar dos dons. Veja, porque a água e o sol caem sobre justos e injustos. Veja, Deus deu dons para os homens e até para os rebeldes, de acordo com Salmo 68:18. De acordo com Romanos, a Bíblia fala que até para os rebeldes Deus lhes deu dons. Veja, essa é a Bíblia. Janes e Jambres surgiriam aqui no tempo do fim. Veja, para resistir à verdade da palavra, por conta dos sinais, das mesmas obras e assim por diante. Então veja, a única forma de você conhecer o verdadeiro eleito é através de fé na palavra, fé na mensagem do dia, é reconhecer a palavra para este dia que nós estamos vivendo, as profecias manifestadas, a palavra que tomou forma humana através do seu corpo, que é a igreja. Veja, para cumprir a profecia para este dia, de acordo com o que estava em Joel capítulo 2, e por todas as demais escrituras, que Deus restauraria a árvore noiva de acordo com a profecia. Então, Mateus 24, verso 24, a seguir. Veja, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja, e eis que eu vou tenho predito, disse Jesus. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Veja, essa é a escritura. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aqui está a célebre escritura, pois onde estiver o corpo, ali se ajuntarão
as águias. Todos nós sabemos que as águias na Bíblia representam profetas e que o corpo é a palavra. A igreja estaria reunida ao redor da palavra, não ao redor dos dons. Os falsos cristos e falsos profetas juntariam o povo ao redor dos sinais, querendo mostrar que são grandes autoridades, grandes homens, ungidos e assim por diante. Mas o verdadeiro corpo de Cristo, a palavra, estaria em seu povo, em sua verdadeira igreja. Deles um teste da palavra, e você conhecerá o falso do verdadeiro. Então, nessa mensagem, os ungidos dos últimos dias, a partir do parágrafo 177, veja, Umbanda, ele traz luz sobre isso. Veja, Satanás enfrentou a palavra feita carne em seu dia, e ele perguntou para Jesus: se tu és o Cristo? Por que ele fez essa pergunta? Veja, porque Satanás não tem acesso à verdade da palavra, ele não tem acesso à revelação, a ele não é possível ver a palavra manifestada, ter um entendimento claro a respeito da Bíblia, ele não consegue. Isso Jesus disse para os fariseus do seu dia, ele os chamou de raça de víboras, depois ele disse: por que vocês não entendem a minha linguagem? E ele responde: porque vocês não podem, porque o pai de vocês foi homicida e assassino e mentiroso desde o princípio. E quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque nele não há verdade, e ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Então veja, aqui está um ponto muito importante. Por isso que o profeta da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele clama em alta voz, ele diz: nós temos a resposta ao diabo. Cristo está ressuscitado e tem pago o preço de nossa redenção. E ele afirma, ele está aqui para fazer as mesmas coisas que ele fez há 2000 anos atrás. Mas, irmão, o diabo não pode entender isso. O diabo não pode ter acesso a essa verdade, porque não lhe é possível. Veja que mesmo a virginécia, a mais próxima da Virgem Prudente, não consegue ver isso. Somente o eleito tem acesso à verdade da palavra. Então ele diz: agora lembre-se, eu sempre lhes tenho dito que há 3 classes de pessoas, há 3 raças de pessoas, Cão, Sem e Jafé. Veja, judeus, gentios e samaritanos. Veja, 3 classes: o crente, esse é aquele que crê; o manufaturado, aquele que tem aparência de piedade; e o incrédulo. Veja, o sistema religioso e o incrédulo. Veja, sempre foi, sempre será. Crente, havia Moisés, o crente, havia Janes e Jambres, os incrédulos, e havia Balaão, o manufaturado, que tinha unção, profetizou e assim por diante. Sempre essas 3 classes de pessoas, 3 classes: crente, esse é o eleito; manufaturado, aqui no caso o falso profeta Balaão; e o incrédulo, Janes e Jambres. Agora veja, agora lembre-se, o incrédulo, a igreja denominacional, não crê em sinal algum absolutamente. Isso os evangélicos. Veja, fria, formal, cerimoniosa, a igreja do mundo, a denominação. Mas o crente manufaturado, veja, é aquela casca. Esse é o pentecostal. Esse é o sujeito que finge crer. E então há um crente verdadeiro, que realmente é verdadeiro. Agora observe como se desenrola agora, apenas por 1 minuto. Veja como que o profeta traz essa revelação para abrir nosso entendimento. Veja, e notem quão audazes esses incrédulos são. Ou melhor, esses crentes manufaturados e incrédulos. Que coisa! Eles são audazes. Olhem, até mesmo quando Satanás se levantou bem na presença da palavra verdadeira e disse: está escrito. Está certo? Eles podem, veja, mencionar a palavra segundo seus credos e dogmas, segundo suas próprias interpretações, mas não podem ter a palavra revelada. Então veja, por que Satanás fez isso? Referindo-se ao ataque a Jesus em Mateus 4. É porque ele não conhecia a palavra para aquela hora. Ele não pode ter a revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, na mensagem do dia. Não tem como. Veja, mas ele duvidou
que aquele pequeno homem humilde fosse aquela palavra, ou seja, que as Escrituras estivessem se cumprindo na pessoa de Jesus. E hoje é a mesma coisa, que as Escrituras estivessem sendo cumpridas no ministério do irmão Branham e por conseguinte na igreja. Eles não podem ver. Você acha que podem enxergar? Jamais. Então veja, ele disse, o diabo, se tu és o Filho de Deus, veja, eu sei que o Filho de Deus vem, porque ela disse que ele faria isso, e está escrito, ele dará a seus anjos ordens a teu respeito. Estão vendo? Prova para mim, faz um milagre. Esse é sempre Satanás. Deixe-me ver fazê-lo, está vendo? Vejam, o incrédulo, o crente manufaturado, o imitador. Vejam, Judas, bem no meio deles, ao mesmo tempo, crente manufaturado. Ele segurava a bolsinha do dinheiro. Vejam, notem, e lá estava a palavra verdadeira. Agora, quão audazes eles são. Agora vejam, não dê atenção a essa insensatez, dizem eles. Isso não tem nada de extraordinário, dizem eles. Não vá lá, dizem eles. É apenas um alvoroço. Não tem nada de extraordinário nisso, dizem eles. Veja, é tudo ficção. É para a psicologia, dizem eles. Veja, isso está em sua mente, dizem eles. Vem, o que eu quero dizer, se colocam bem na presença da palavra e dizem. Agora veja, Satanás entrou, como a Bíblia disse aqui em Judas, até mesmo o arcanjo, quando contendia com Satanás, disse, o Senhor te repreenda. Veja, contra a palavra, contrário à palavra. Veja, e aqui está o anticristo, o ungido, de pé aqui contra a genuína palavra no dia. Jesus disse, está escrito, mas eles não podiam entender. A mesma coisa com a mensagem do profeta, Lucas 17:30, Apocalipse 10:7, São João 14:12, São João 14:20. Nos dias da vinda do Filho do Homem, o mesmo Senhor descerá do céu. Todas essas escrituras, eles não podem compreender, não podem ver que a palavra estava atrás de um véu de pele humana. Da mesma forma que contenderam com Jesus lá, tem contendido aqui com o Espírito Santo. Não podem reconhecer a palavra manifestada. Essa é a verdade do assunto. Que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.